Salve galera, tudo bem? Cristian Posidônio aqui falando. Hoje eu vou falar o porquê eu desisti da programação lá no início da minha carreira. E esse vídeo vai ser muito importante para você que está querendo aprender a programar, para você que até já começou, mas por um momento pensou, desistiu um pouquinho, deixou um pouquinho de lado, parou de priorizar o estudo da programação. Então vamos lá. Aos meus 3 anos de idade, eu decido que queria trabalhar para comprar minhas coisas, para comprar a roupa que eu queria de marca. A minha família, meu pai me dava ali o básico, a educação, a comida, as roupas, me dava as roupas direitinho, me vestia bem, mas eu queria mais, eu queria comprar minhas coisas, eu queria comprar coisas na qual meu pai não chegasse e falava, isso tá caro. Ou também eu queria ter algumas coisas, mas eu não queria pedir meu pai, tá entendendo? Eu não queria dar esse peso para ele. E aí eu sempre gostei de trabalhar. E meu primeiro trabalho, paz de você, não foi como programador, não foi como computação. Meu primeiro trabalho foi vendendo DVD na feira. Aqui na minha cidade é muito comum ter alguns locais, algumas ruas, que tem feira, que nada mais é do que um dia a rua fechada, e aí os ambulantes eles vendem todo tipo de coisa, de comida, acessórios, CDs, etc. E essa época era bem comum a gente utilizar DVD pra gente assistir filme. Não existia Netflix, essas coisas. E esse era meu trabalho. Aí o que eu fazia? Eu tinha um computador, que eu tinha gravadores de CD, e aí eu baixava filmes e gravava esses filmes num CD e levava pra feira vender. Eu comprava capinha, eu fazia arte da capinha quando não tinha, eu baixava a arte. Eu lembro que nessa época eu tinha uma internet de 64K e tudo era bem demorado. Para você baixar um filme naquela época, um filme, sei lá, de 1,5 GB, 700 MB, que muitas das vezes tinha filme assim, porque os filmes não tinham tanta qualidade assim, era um dia para o outro, mais ou menos, 2 dias baixando, então a gente deixava o computador ligado lá baixando. E aí, meus amigos, esse foi meu primeiro trabalho e foi um trabalho gratificante, gostei pra caramba. E esse trabalho, mais ajuda do meu pai, me possibilitou em fazer cursos de computação. Na época era muito comum a gente fazer cursos de computação, na qual a gente estudava Internet Explorer, pasme você. A gente estudava o pacote Office, né, que a gente chamava, que era o Word, o PowerPoint, o Excel, etc. E aí, conforme a gente ia avançando ali no curso, tinha outros cursos, onde eu escolhi fazer o curso de design gráfico, que seria CorelDRAW, Illustrator e Photoshop. E aí, nesse tempo, passei a gostar muito da parte de design gráfico, que nada mais era do que eu construía arte para cartão de visita que existia na época, fachadas, eu fazia desenho para fachada, fazia banners de festa de aniversário, eu fazia minhas capinhas ali no começo também, e eu fazia panfleto de festa, a gente chamava de flyer, né? As festas das regiões a gente desenvolvia todo o flyer, o panfleto ali comigo. E o tempo foi passando e eu fiquei muito tempo trabalhando dessa forma. Larguei a venda na feira como ambulante e eu passei a visitar clientes e desenvolver ali logo, desenvolver ali arte, design gráfico. Foi quando, galera, eu tive uma ideia, numa época que site era uma coisa muito nova, isso mais ou menos ali em 2011, 2010 para 2011, eu tive a ideia de ter um site para poder vender os meus produtos, né, meus serviços. Quando eu fui atrás de um profissional para fazer o meu site, para me vender meus serviços, eu não encontrei, galera. Eu não encontrei. Era muito difícil você encontrar um profissional desse. E aí, o que eu fiz? Como bom, né? Como uma pessoa que gosta de aprender e se desafiar, cara, eu fui aprender a fazer meu próprio site. E eu lembro que na época, eu precisava aprender só HTML e CSS, que era o HTML e CSS da época, tá? E vale ressaltar uma coisa que os antigos conhecem, mas talvez vocês vão estranhar. Nessa época a gente construía sites usando tabela. Aquela mesma tabela que a gente apresenta dados, a gente utilizava para criar toda a estrutura do site. Era muito comum isso. E aí eu fui atrás de aprender esse site.
E aí na época era, como te falei, era muito complicado na internet você encontrar conteúdo, não era igual hoje, que você encontra conteúdo em todo lugar. Daí o que eu fiz? Eu fui comprar um curso na internet, como vocês já fizeram em algum momento, né? Só que não era igual hoje, que a entrega do curso era online. Não era. Você acessava um site, tá? Eu lembro até hoje o nome do cara, do professor, tá? Era Adriano Giannini. É um cara que tem na internet até hoje, mas ele não vende mais site ou não vende mais curso de programação, ele vende curso de outras coisas. Então eu acessei e encontrei um tal de Adriano Giannini. Cara, isso devia ser em 2012, 2011, por aí. E eu comprei o quê? Eu comprei um curso, né? E esse curso era gravado. E esse curso ele tinha CDs. Aí tinha, acho que era 4 CDs. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. E é assim que a gente aprendia programação. E aí, basicamente, eu pude criar o meu site, né, através desse curso. Só que tem uma história ali que eu não contei para vocês, que eu, no início ali tentando aprender o HTML e CSS, e era bem complexo porque tinha muitas funcionalidades de CSS que você tinha que fazer algumas gambiarras e ele funcionava direto na tag do HTML. Era bem estranho, ele funcionava direto na tag HTML. Hoje em dia é comum a gente ter um arquivo separado ali e tem todas as nossas esterilizações naquele arquivo, né? Ou arquivos. E a gente vai selecionando o elemento do HTML e vai estilizando ele, né? Só que nessa época não era assim que funcionava. Ou pelo menos eu não sabia fazer, né? Nessa época a gente colocava em cada tag ali script CSS e tinha um jeito totalmente diferente de fazer. E aí, galera, eu fiquei estudando mais ou menos um mês direto, cara. Fazia nada. Só fazia aquilo na minha vida. Me tranquei. Só que teve uma época, ali depois do primeiro mês, cara, que eu desisti. Eu achava que a programação não era pra mim. Eu fiquei frustrado porque eu estudava, cara, e não tava aprendendo. Eu fiquei mó tempão pra poder fazer um header simplesão, que tinha só o meu logo e tinha uns links para clicar como se fosse a navegação do site. E o meu sonho na época era fazer aquelas navegações que tem hoje, né? Que tem aí toda estilizadinha bonitinha, tem subníveis. E era o meu sonho ter um site assim. E aí eu não consegui cair, eu parei. Eu fiquei uns 6 meses sem meter a mão nisso. E aí eu fui fazer outras coisas. Eu voltei o meu serviço lá, voltei a focar no meu serviço de design gráfico. E eu fiquei 6 meses. Eu literalmente desisti. Eu achava que não era pra mim. E vamos combinar que HTML, CSS, nem essas coisas. Não é nem considerado linguagem de programação. HTML nada mais é do que uma linguagem de demarcação. E CSS ele é um arquivo de estilização pro seu HTML, né? E aí, galera, eu fiquei mais ou menos 6 meses. E aí lá pro finalzinho de 2012 eu consegui, voltei o curso, refiz tudo que eu tinha feito, né? Revisei e eu terminei o curso. Eu demorei mais ou menos uns 4 meses. Eu botei na minha cabeça o seguinte: cara, eu posso não me tornar programador, eu posso não conseguir aprender e não vou fazer meu site. Eu tô falando de tornar programador, meu objetivo era só fazer meu site, tá? Eu não tinha essa ambição ainda. Foi quando eu falei assim, cara, eu vou terminar o curso, não importa o que aconteça. E aí eu me planejei melhor. Hoje, se eu for estudar alguma coisa, eu sou do time que prefere, ao invés de você pegar um dia e estudar 8 horas, eu prefiro pegar 1 hora por dia e me dedicar ao estudo. Porque a nossa mente ela precisa de um certo descanso. Só que aí, galera, me planejei e fui estudando aos poucos. Continuei meu trabalho, também é muito importante você continuar fazendo as coisas que você gosta de fazer, continuar trabalhando, para sua mente não ficar só vibrado naquilo ali. Porém, você tem que ter aquela disciplina de estar estudando ali aquela 1 hora, 30 minutos por dia que seja. E aí, galera, nesse momento que eu decidi isso, comecei a estudar e me planejar, até não vou falar levar mais a sério, porque eu levava a sério. Só que eu estudava todos os dias. Pra você ter uma noção, uma coisa que eu me arrependo, mas eu não fui no casamento da minha irmã com meu cunhado. Por quê?
porque eu tava vindo de um cliente longe e na época, ainda dentro do ônibus, eu tava bem cansado e minha roupa tava suja. Mas dava pra ir no casamento. E aí o que eu fiz? Eu preferi ir pra casa. Aí você falou, vou pra casa descansar. Tomei um banho, cara, sentei no computador, fui estudar. Era uma loucura, assim, eu estudava bastante. E aí, galera, o que acontece? Eu voltei ao meu trabalho, voltei a estudar. E quando foi lá em 2012, início de 2012 ali pra metade, eu consegui fazer meu site. E aí eu conheci um cliente que a gente passou a trabalhar junto, o Mauro Gama. Se ele estiver assistindo aí, um grande abraço aí, meu amigo Mauro Gama. Ele trabalhava com LEDs, aqueles banners de rua de LEDs. E eu fazia serviço para ele de design gráfico. Eu construía propagandas para ele exibir nos LEDs dele pela cidade, aqueles banners outdoor mais moderno, né? E eu mostrei o site para ele. Falei que eu tava aprendendo a fazer o site e tal. Meu site era uma coisa bem simples. Na época, o site era uma coisa bem simples. E aí ele se interessou. A gente começou a fazer o site dele. Ele me indicou alguns clientes. E dentro desses clientes, tinha um cliente específico que ele queria fazer um site. Tu lembra que eu estudei HTML, CSS e JavaScript. Pra ser mais sincero, não foi nem o JavaScript, foi o jQuery. Na época a gente não utilizava JavaScript puro assim. A gente utilizava uma library chamada jQuery pra gente fazer efeitos ou interação no nosso site. E ele simplificava esse processo. Ele tinha até um jargão de escreva menos e faça mais. Porque o JavaScript em si, ele não tinha tanta funcionalidade. E qualquer coisinha que você fosse fazer era um parto. Era uma bíblia que você tinha que escrever para fazer, sei lá, uma div pular na tela, né? E aí esse amigo, Mauro Gama, ele me indicou um dos clientes dele, que esse cliente ele queria fazer um site parecido com um e-commerce, né? Uma tela ali, um storefront, né? E um back-office ali para poder controlar. E o objetivo desse site era que pessoas pudessem cadastrar produtos, roupas que não ia utilizar mais, né? Roupas de frio, por exemplo. E tinha um back-office para esse cliente poder coletar essas roupas e buscar nos locais, né? E fazer entregas para moradores de ruas, enfim, pessoas necessitadas. E aí, só que tem um porém aí, que esse site tinha que ser dinâmico, tinha que ter um painel administrativo, tá? E galera, eu não sabia fazer isso, porque tudo que eu fazia era site estático, era tudo que eu fazia. E aí, minha galera, eu falei com ele o seguinte: nunca fiz, o site que eu faço é assim, estático, mas se você me der uma oportunidade, eu vou fazer o seu site. Provavelmente vai demorar. E demorou, tá, galera? Demorou uns 6 meses. E ele topou. Aí ele falou: quanto tu vai me cobrar? Eu falei com ele que iria fazer o site, e quando chegasse lá no final, que Deus tocar no coração dele, ele me abençoaria. E foi assim. E eu demorei 6 meses para fazer o site. Na época, eu fui atrás de aprender PHP, linguagem de programação, e MySQL, que era um banco de dados, né? E é até engraçado, curioso, porque era uma linguagem bem popular, mas na época era mais popular ainda. E sempre quando você encontrava conteúdo sobre PHP, vinha escrito assim, ó, PHP e MySQL, ou PHP MySQL, era padrão, porque sempre quando alguém trabalhava com PHP, quase, na maioria das vezes, eu acho que é porque tinha uma certa facilidade de conexão ali já com PHP. Tinha ali um suporte melhor, mas quase sempre era PHP e MySQL, né? O famoso MySQL que a gente conhece aí. E aí, era uma coisa nova, que, cara, também foi difícil para eu poder aprender. Só que tinha um porém, eu tinha um compromisso, e esse compromisso me fez nem cogitar em desistir, e já foi diferente. E aí eu terminei, depois de uns 6 meses, eu terminei um site para ele. Cara, era uma coisa bem simples, tá? Eu falo e-commerce, mas não, só para vocês terem a noção, era basicamente e-commerce sem a parte de pagamento e sem a parte logística. Era um cadastro num site, numa espécie de landing page, e tinha um back-office que fazia login e tinha uma tela que mostrava ali cadastro de pessoas. Nesse cadastro tinha lá o endereço, a doação, etc. E aí tinha uma segunda tela dentro desse sistema que tinha os locais que estavam precisando ser entregue e tinha os locais que já tinham sido entregue, e tinha ali um pequeno gráfico
de uma cobertura ali do município ali de locais com essa necessidade que precisava ser entregue. Era uma coisa simples, cara. Era uma coisa que hoje, sei lá, hoje eu acho que eu faria num dia, ainda mais utilizando inteligência artificial. 2 dias, bota em 2 ou 3 dias eu faria isso. E assim, não era aquela coisa funcionou 100% não. Tinha seus bugzinhos, mas ele funcionava. E aí depois que eu terminei esse site, cara, o nome do site era Solidário. Era aqui da minha cidade. Depois que eu finalizei esse site, esse rapaz, ele falou o seguinte: cara, gostei muito do site, gostei da forma que você trabalha, gostei que tu é um cara proativo, um cara batalhador, guerreiro, né? E cara, eu não vou te pagar não, mas eu vou te dar uma oportunidade para você trabalhar focado em programação, que vai ser na prefeitura aqui da nossa cidade. Ele tinha algum cargo importante na prefeitura, alguma coisa do tipo presidente da Câmara dos Vereadores, tá? Acho que era isso. O nome dele é Alírio. Se Alírio estiver vendo, cara, muito obrigado, sou muito grato pelo que você contribuiu na minha carreira, na minha vida, tá? Grande abraço. E cara, eu topei. Eu não entendi muito bem o que era, eu topei. No dia que ele mandou eu ir lá, eu fui e topei. Chegou lá, era para assumir um cargo que eles chamam um cargo comissionado, né, onde você não precisa de fazer nenhum tipo de concurso público. E eu assumi o cargo de coordenador de fomento tecnológico. Eu fui trabalhar na Secretaria de Ciências e Tecnologia. Eu não tinha a mínima ideia que era coordenador de fomento tecnológico. Era o cargo que estava lá no meu contrato. E basicamente o que eu fazia? Eu conversava com secretarias, saúde, educação, diversas secretarias da cidade, pegava requisitos, escrevia ali no Word, alguma coisa assim, sobre ideias de projeto, fazia um MVP, eu nem sabia que era um MVP na época, né? Uma POCzinha, um negócio bem simples, e apresentava ali para os secretários, né? Que eram as pessoas responsáveis por determinadas secretarias. E aí eu tinha um time de dois amigos aí, né? E aí o que a gente fazia? Eu levava esses 2 amigos, a gente debatia, a gente construía aquele site. E eu queria era programar. Só que eu tava bem cru e confesso que eu participava pouco. Eu fazia mais essa ponte entre ir até os secretários das determinadas secretarias, conversar, né? Fazer ali um brainstorm, etc. Trazer ideias e executar algumas ideias. E aí, esse amigo, Alírio, né? Eu conversei com ele da minha dificuldade e tal. E ele me ajudou a potencializar ainda mais o meu aprendizado. Cara, o cara pagou um curso pra mim que na época eu não tinha condição nenhuma de pagar. Lá no centro do Rio. No centro do Rio de Janeiro. Eu moro no Rio de Janeiro, tá? Quando eu falo centro, é uma área mais comercial ali. E ali tinha diversas escolas. Isso não era comum ter escola de programação. E era uma escola presencial, física. E o objetivo lá era mais caro, porque era uma sala de aula com 6 alunos, tá? E na sala de aula era quase todo dia, 1 hora de curso. Era bem imerso ali. E aí eu acabava meu expediente na prefeitura e pegava o metrô e ia lá pro centro do Rio. Que daqui pra minha casa é mais ou menos 1 hora e 15 minutos. A depender ali do trajeto. E galera, eu ia estudar ali. O nome do curso que eu estudava na época era COT Informática. E aí eu tive um grande amigo lá, que era meu professor, o Rodrigo. Grande abraço pra você, Rodrigo. Você também ajudou muito na minha carreira. E lá eu aprendi, cara, bastante. Lá realmente eu subi assim de nível, assim, cara, absurdo. E aí eu passei a também contribuir na programação lá na prefeitura. E aí, galera, fiquei alguns anos lá na prefeitura. Cara, passava algumas coisas na minha cabeça em desistir. Síndrome do impostor, principalmente no começo ali, que eu quase não estava contribuindo, tá? E, cara, era um contrato, eu recebia, eu ganhava, né? Eu me sentia, assim, usando meus colegas, sabe? Como se eu estivesse usando, porque eles que faziam toda a programação. Depois que eu fui fazer esse curso, que durou mais ou menos 5 meses, da COT, que eu realmente subi de nível, cara, eu subi realmente de nível. Depois que eu fiz isso,
que aí eu comecei a contribuir. Aí eu comecei a evoluir, galera. E naquela época era muito engraçado, já até citei no início do vídeo, a gente desenvolvia tudo em tabela. Então você ia fazer o corpo do site, era uma tabela grande. Aí você ia fazer ali o header, era uma tabela, dentro dessa tabela, aí tinha ali o head, cabeçalho, aí tu ia construindo ali. E era tudo monolítico, tá? Era tudo uma aplicação única. A gente utilizava uma ferramenta chamada Dreamweaver e Notepad++, era bem comum. Uma coisa que era engraçado, esse Dreamweaver, ele tinha facilitações ali para você poder construir o seu site. E eu aprendi a criar banco de dados na mão lá na COD. E aí eu me achava super máximo, eu chegava lá com meus colegas e aí, vamos modelar um banco de dados? Eu fazia na mão. Toda a modelagem, chave estrangeira, eu fazia aquilo tudo na mão. Na verdade, eu fazia a modelagem como se fosse um desenho, eu utilizava um programa chamado BR Model, alguma coisa assim. E aí eu fazia aquele desenho de relação entre tabela, etc, 1 para 1, N para N. E aí depois eu venho pro código, aí eu abri um bloco de notas ou um notepad, eu escrevi ali toda a minha modelagem de dados. Eu tirava onda, pô, galera, que sei fazer. Que a galera do meu trabalho lá da prefeitura, eles faziam utilizando o Dreamweaver, que lá dentro tinha uma parte que te facilitava fazer isso. Salvo me engano era isso, é que tem muito tempo. E aí esse ano era 2013, galera. E fiquei alguns anos lá na prefeitura, fiz diversos softwares para saúde, educação, fazenda, softwares relevantes. Só não fiz mais porque me impediram de fazer, né? E também depois tinha mudado lá a prefeitura. As coisas tinham mudado, muda de prefeito, e é uma doideira e muda tudo. Aí eu saí de lá, que eu fui atuar em outra empresa. Eu tava me sentindo estagnado. E aí eu só saí por isso mesmo. Eu queria mais desafio, eu queria aprender, me desafiar, fazer coisas mais difíceis e aprender mais. E no começo, galera, até uma dica aqui para vocês que estão começando. Eu sei que depende de diversos fatores e circunstâncias. Mas, por exemplo, quando eu comecei, não tinha filho, ainda morava com meus pais. E eu não estava muito focado no dinheiro. Eu ganhava até, para minha idade, relativamente bem ali na prefeitura. Mas eu queria aprender, cara, me desafiar. Eu estava mais focado ali na minha profissão, em desenvolver aquela profissão. E aí, galera, fui para cima, fui trabalhar em outras empresas. E aí hoje já tem mais ou menos uns 14 anos que eu sou um desenvolvedor de software. Já pensei em desistir? Já pensei em desistir outras vezes até. Já tive muitos burnouts, cara, já tive. Já trabalhei feriado, segunda, terça. Já peguei freela que eu não conseguia, tava tendo dificuldade. Porque eu mesmo desafiei, me perguntaram se sabia fazer, eu falei que sabia. E aí, quando tu fala que sabe, você tem que correr atrás, você tem que entregar, né? Também já passei por isso. Já tomei calote em freela? Tomei calote. Já comecei a fazer um projeto e do nada o cliente sumiu? Já comecei. Até mesmo pago, tá? Já aconteceu comigo do cliente me pagar todo o site, começar o projeto ali, depois ele sumiu e ele falar que não quer mais o projeto, desistir. Já aconteceu isso. Já aconteceu diversos percalços, cara. Nem sempre foi fácil, tá? Quando teve essa bolhazinha aí da internet aí, da área de programação aí, na época da crise de saúde aí, eu já era um pleno ali, tá? Aquela crise de saúde que teve ali aqueceu o mercado de uma forma que eu cresci bastante o meu salário. Eu dei um salto salarial grande, tá? E assim, galera, é um trabalho comum, tá? Talvez te exija um pouco mais. Você tá se pensando ali, você tá se descobrindo como resolver determinadas coisas. Não é um trabalho tradicional, que tem uma rotina ali que você sabe que você vai conseguir fazer aquela rotina. Muitas das vezes você vai atuar em coisas que você nunca atuou. Muitas das vezes você vai ter problemas que você nem sabia que existia. E você vai se desenvolvendo, cara. E hoje em dia você tem uma massa de conteúdo na internet muito grande aí, que ajuda bastante, cara. Pô, hoje em dia tu tem conteúdo em português. Na minha época não tinha isso. Era tudo em inglês e tinha que ficar traduzindo. E às vezes você não entendia muito o que estava escrito ali. Você basicamente copiava aquele código, jogava na tua IDE e via o que aquilo ia impactar ali na tela. Aí às vezes era uma coisa que não dava pra você ver assim, muito fácil, você ficava caçando, era engraçado.
internet, pô, 64 KB, depois eu fui ter 128 KB, tá, galera? Não é giga, não, é KB. E não era essa banda larga que você tá imaginando, não. Era internet via rádio. Já tive internet de escada, que é via pulso de telefone tradicional. Então era uma época difícil, tem o seu charme, era gostosinho, mas, cara, hoje em dia pra você aprender é muito mais simples. Mas a programação continua difícil. Para você trabalhar numa empresa, além dos desafios técnicos, tem os desafios não técnicos, que é você lidar com as pessoas, que é você fazer parte de um time e fazer entrega junto de um time. Galera, é muito diferente você fazer uma entrega sozinho e você fazer entrega junto de um time. Ter um líder te coordenando ali. É muito importante você ter um bom líder. Você usufruir da capacidade daquele líder. Você pedir ajuda, pedir feedback. Cara, isso só vai fazer você evoluir na sua carreira, galera. E como eu disse, cara, eu cheguei a desistir, voltei atrás. Hoje eu sou um programador casado, tenho um filho de 8 anos. Eu vivo minha vida, faço meu trabalho, estudo até hoje desafiador. Até hoje, a gente às vezes para e pensa e reflete sobre o impacto do nosso trabalho na sociedade. E também é bom, eu faço isso de vez em quando, eu paro para pensar tudo que eu passei, agradecer a Deus por toda a experiência de carreira, as pessoas que Ele colocou na minha vida para poder me ajudar. Vocês viram que eu também não fui sozinho, né? Vocês devem estar perguntando a faculdade. A faculdade? A faculdade tô terminando. Há pouco tempo eu comecei a faculdade. Tô terminando esse ano, pra você ter noção. E galera, estamos iniciando um novo ano aí. Cara, aproveitem bastante, curta a família de vocês. Se tem filho, curta o filho. Mãe e pai vivo, curta mãe e pai. Estude, se desafie na sua carreira, cara. Tenha propósito, sabe? Tenha também um tempo livre pra você, cara. E, cara, se você gostou do conteúdo, por favor, deixa o seu like, comenta, se inscreva no canal, compartilhe isso para chegar a mais pessoas. Que o meu objetivo aqui é compartilhar minha vida, minha carreira, minhas experiências e trocar uma ideia com vocês, tá? Um grande abraço e até mais. E nunca desista. Eu já desisti, já voltei atrás e hoje eu consegui ser um desenvolvedor de software. Não é fácil, hoje em dia é mais simples. Se tu se dedicar, você vai conseguir. Um grande abraço e até mais. Junto, vamos longe. Tchau!